Efésios capítulo 6, versículo 10, 11, 12 e 13. Nos diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra, Pai, por tudo quanto tu já fizestes entre nós nesta noite. Obrigado por tua presença, Pai. Oh Deus bendito, nós te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor. Orienta-nos, inspira-nos, ó Pai. Fale aos nossos corações nesta noite, Pai, através da tua palavra. Leva todo pensamento cativo à tua presença e cumpre em nós, ó Pai, o teu plano, o teu querer. É esta oração que fazemos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podemos assentar, irmãos? Meus irmãos, eu senti impulsionado a transmitir aos irmãos esse texto. Estou desde ontem meditando. E hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, eu senti ainda mais impulsionado a falar este texto, ao ouvir Deus confirmando esta palavra por intermédio do nosso irmão evangelista Paulo pela manhã, falando da luta espiritual, da batalha, dos tempos em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de falar aos irmãos nesta noite sobre isso. Tempos difíceis. Tempos difíceis. São estes momentos que nós estamos vivendo. Conta-se uma história de um pastor no campo missionário, que ele foi surpreendido por uma mãe aflita. Esta mãe, com o coração apertado, procura este pastor, ainda jovem pastor, recém saído do processo de aprendizado, formação, e logo este pastor é surpreendido por esta mãe aflita, que ela questiona o pastor, falando: pastor, o senhor está falando que o seu Deus é poderoso? E ele falou: sim, o meu Deus é poderoso. E ela falou: então eu preciso que o senhor venha até a minha casa, porque minha filha está possessa e está quebrando tudo lá, e ninguém consegue impedir essa destruição que ela está fazendo no meu lar. E esse pastor vai até lá e tenta expulsar este demônio, portanto, esta possessão que estava sobre a vida desta jovem, e ele não tem sucesso nisso. Ele fica frustrado, ele se sente envergonhado, ele se sente mal em não conseguir expulsar aquele demônio, e ele sai daquela casa decidido no coração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu vou embora desta cidade, o meu ministério está fadado ao fracasso depois de um momento como este. Mas o Senhor rapidamente traz ao coração dele, dizendo que era necessário ele orar, era necessário ele buscar a Deus, era necessário buscar poder de Deus. E ele então desce para orar e começa a buscar ao Senhor como nunca havia buscado. E de repente ele volta para aquela casa, porque isso vinha de tempo em tempo, e ele então consegue expulsar o demônio que estava sobre a vida daquela jovem. E a gente vê a ação de Deus de forma maravilhosa através da vida daquele pastor.
E logo depois de alguns dias a gente vê nesse testemunho que muitos feiticeiros daquela cidade se converteram ao Senhor. Muitas pessoas que não conheciam a Deus conheceram a Deus através do ministério daquele pastor. Então a grande lição para nós é esta: quando nós não conseguimos realizar algo, quando nós somos incapazes de fazer algo através do nosso ministério, meu irmão, é o Senhor nos convidando a orar, a buscar poder. E o Senhor trouxe isso a este pastor, a importância de não só seminário, de não só estudo, de não só formação, mas a importância do poder de Deus na vida de um homem. E tempos difíceis, é sobre isso que eu quero iniciar esta mensagem aqui nesta noite, dizendo que tempos difíceis nós certamente enfrentaremos, tempos difíceis certamente nós nos depararemos com ele. E aqui eu quero extrair 3 lições para nós, e a primeira delas é a seguinte: as nossas armas são insuficientes. Ao testemunho desse pastor, eu trouxe esta história simplesmente para introduzir aquilo que o Senhor havia colocado em meu coração, porque as nossas armas são insuficientes. Nós estamos numa grande peleja espiritual, estamos num grande conflito no plano espiritual. O versículo 10 nos mostra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Note que nós vivemos dias onde a prepotência e a arrogância são senhores das pessoas. Quantas pessoas prepotentes nos dias em que nós vivemos, quantas pessoas, sabe, de narizão empinado, pensando ser alguma coisa. E a mensagem que eu quero extrair para nós nesta noite, a nível de introdução, é esta: não caia nessa, meu irmão, não caia nessa. Se alguém diz para você que você é o cara, não caia nessa. Se alguém está dizendo que você é o máximo, não caia nessa. Por quê? Porque a primeira lição para nós é essa: as nossas armas não são suficientes. Não são suficientes. O testemunho desse pastor, a princípio parece que é vergonha, mas não é não. É Deus o chamando para um nível maior, é Deus o capacitando para uma obra maior, é Deus mostrando que há muitas vezes as vitórias que nós iremos celebrar não serão por nossas capacidades, não será pelo nosso intelecto, não será pela nossa grande base que temos de sustentação, mas venceremos no poder de Deus, na ação do Espírito de Deus, porque as nossas armas são insuficientes. Não cabe a nós esta arrogância, não cabe a nós esta prepotência que norteia arraiais evangélicos nos dias em que nós vivemos. O Paulo mesmo esses dias estava até comentando: aonde estão os evangelhos do triunfalismo? Onde estão aqueles homens senhores de si, achando que tem poder para realizar alguma coisa? Meu irmão, se Deus não quiser, não faz nada, não acontece nada. Nós não sentimos esta graça, esta presença de Deus que a gente está sentindo aqui desde o início deste culto. É a presença de Deus. Existe uma batalha no campo espiritual. Nós como igreja estamos enfrentando uma batalha travada, e nós não vamos vencer estas batalhas com as nossas armas, porque as nossas armas são insuficientes. São insuficientes. Então não caia nessa de que você é o cara, de que você é a pessoa, o máximo. Não, a gente precisa de revestimento. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Olha que palavra linda esta, fortalecidos. Aqui fala de revestir-se com força.
fala de receber força, de ser fortalecido, de crescer em força. E eu quero profetizar isto na tua vida. Tempos difíceis sim, mas buscaremos revestimento do céu. Tempos difíceis sim, mas buscaremos poder de Deus. Tempos difíceis sim, mas nos revestiremos da capacidade que vem de Deus, que reveste o ser humano e nos dá capacidade de seguirmos adiante. Mas a gente precisa reconhecer que as nossas armas são insuficientes. Diga bem forte comigo: as minhas armas, toda a igreja, são insuficientes. São. Esta guerra que nós estamos travando, meu irmão, ninguém vence com sabedoria simplesmente. Ninguém vence com a capacidade intelectual avançada. Ninguém vai vencer na força do braço. Não, ninguém. Esta batalha que nós estamos travando em tempos difíceis, nós só vamos conseguir vencê-la através do revestimento espiritual, através desta força que vem de Deus, deste revestimento do Senhor, e nós seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você consegue entender? Que é nele que nós vencemos, que é nele que nós alcançaremos tempos melhores, que é nele que sobressairemos aos obstáculos e às adversidades desta vida. Meu irmão, quantas pessoas quebrando a cara, acharam que o recurso seria necessário, acharam que pela capacidade de conhecimento, de estudos e de formação, seria capaz de aliviar nesses tempos difíceis. Mas os tempos difíceis estão pegando a todos, desde o grandão ao pequeno, desde aquele que pensa ser alguma coisa, contra aquele humilde que está na presença de Deus. Mas nós saímos na frente, porque a gente reconhece que as nossas armas são insuficientes e nos revestimos em Deus, e Deus vai dar capacitação a crentes aqui nesta noite. Que o Espírito de Deus te revista com poder, com graça, e que você possa superar os tempos difíceis, revestidos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não é intelecto, não é capacidade humana, é força de Deus, é poder de Deus, é agir do Senhor. Segunda lição, para a gente superar os tempos adversos, a gente vai encontrar nos versículos 11 e 12. Olha o que diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Olha o revestimento de novo: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, segunda lição para a gente superar, passar estes tempos difíceis, a gente precisa identificar de forma correta o nosso inimigo. Tempos difíceis, identifique quem é o seu inimigo. Identifique de forma correta quem é o seu inimigo. Quantas pessoas pontuando A, B, não, a crise é por causa disso, por causa daquilo, e estamos nos esquecendo do que o nosso maior adversário trabalha no campo invisível. É o principado das potestades do mal nas regiões celestiais, lutando contra o avanço da igreja de Cristo. Então a gente precisa identificar de forma correta o nosso adversário. Não vai ficar brigando com o teu marido em casa, não vai ficar brigando com os teus filhos. A gente está vivendo um turbulhão de emoções nos dias em que nós estamos vivendo. Sabe, é a crise financeira, o trabalho que não se abrem as portas, os recursos que não chegam, tantos obstáculos e dificuldades.
Nós estamos estudando aqui na igreja, estamos estudando sobre liderança cristã. Estávamos estudando, tivemos que dar uma parada. E este livro de liderança, nós iríamos entrar num ponto que ia falar sobre inteligência emocional. E algo me chamou muita atenção, que tem um dado dentro deste livro que fala que 86% das pessoas que procuram a igreja é por problemas financeiros e emocionais. 86% das pessoas que procuram a igreja são por problemas financeiros e emocionais. Este tempo que nós estamos vivendo vai de encontro a este grande percentual de pessoas que sofrem com crise financeira e crise emocional. Que o Senhor nos prepare como igreja, porque talvez esta seja a ação de muitas para virem à igreja, mas talvez o plano de Deus, a obra de Deus, seja o convencimento do poder, do pecado, para que essas pessoas entendam que existe uma força maior que toma a vida de muitos deles e não são senhores de si mesmo, portanto são dirigidas por uma força maior. Mas nós que aqui estamos, somos revestidos pelo poder de Deus, entendemos quem é o nosso inimigo, lutaremos de forma correta, com as armas corretas. Não é com arma, não é com coisas deste mundo que venceremos estas batalhas espirituais, mas venceremos em Deus, no Senhor, na cruz, no Calvário, no poder do Espírito do nosso Deus. Nós venceremos este inimigo que luta de forma avassaladora contra a humanidade. Mas note que para isso, a gente precisa identificar de forma correta o inimigo. Sabe? Identifica quem é o teu inimigo de forma correta, de forma plena. Quem são os seus adversários? E ore, busque ao Senhor. Revista-se de Deus, como nós lemos aqui, com toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é cilada? Olha esta palavra aqui, cilada. Fala de um método, fala de artifícios, truque, malandragem. Você consegue entender? Estas são as artimanhas do nosso adversário. Olha, ele tem método, ele usa de artifícios, de truques, de artes, de malandragem. A Bíblia diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra estas astutas, truques, malandragens, artimanhas, artifícios do adversário. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma batalha espiritual, só não enxerga isso quem não é espiritual. Essa semana eu dizia à pastora, falei: amor, que luta em casa, uma opressão, uma luta. Eu dizia: amor, sabe, a gente tentando buscar a Deus, orar, se consagrar, mas você consegue entender que uma pressão no plano espiritual, para que a gente não ore, para que a gente não leia, para que a gente não busque a Deus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, e que o sangue do Senhor Jesus nos cubra, nos dando capacidade de estarmos atentos contra estas artimanhas do adversário. Então eu identifico de forma correta, porque para eu enfrentar esses tempos adversos, eu preciso identificar de forma correta quem é o inimigo. Sim ou não, igreja? Sim. Note isso aqui, que ele não está só. A palavra de Deus vai nos mostrar que ele não está só. Nossa luta não é contra os principados e potestades. Isso aqui mostra que ele não está só. Ele não está só.
Note outra verdade, que o reino das trevas trabalha de forma organizada. Organizada, por isso que é inadmissível uma igreja toda bagunçada. Tem ordem, por isso que precisa ter ordem. Na casa de Deus tem ordem e decência. Tudo precisa ser feito com ordem e decência. Porque o reino das trevas, ele trabalha de forma organizada. Olha aqui, principados e potestades não estão sós, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Isso nos mostra aqui que ele trabalha de forma organizada, que o objetivo do reino das trevas tem um alvo, tem um objetivo. E você pensa que é qual? Você já ouviu a história daquele rapaz em cima do muro? Já ouviu? É importante dizer, porque é oportuno, cabe muito bem neste texto. O rapaz está em cima do muro, e tem um monte de gente do lado de cá dizendo: jovem, desce desse muro, vem para cá, vem para cá. E uma galera do outro lado do muro, e olha só para ele e fica quieto. E ele olha para esse pessoal desse lado, ele não fala nada, ninguém fala nada. E do outro lado tem um monte de gente dizendo: jovem, desce daí, vem para cá, se ajunte-se a nós. E aí este jovem fica indignado, porque ele fala: por que esse povo está todo mundo me chamando para que eu desça para cá, para que eu me ajunte a eles? E então ele libera uma pergunta àquele grupo que está silenciado, e diz assim: por que eles me chamam e você não chama para que eu me ajunte a vocês? E alguém diz daquele lado: porque o muro é nosso. Sabe, trazendo-nos a ideia de que a gente precisa se decidir de que lado nós estamos, porque não cabe meio termo. Em cima do muro não dá para ficar, porque o muro é do adversário. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus, ou nós estamos com o Senhor ou nós não estamos com o Senhor, ou nós pertencemos a esta família ou nós não pertencemos a ela. Identifique quem são seus inimigos. Aprenda com a palavra de Deus, com as orientações do Senhor. Porque note que eles têm um alvo, e o alvo é a igreja. Este poder das trevas, que trabalha de forma organizada, tem um objetivo: é aferir, é encontrar, é bagunçar, é desorganizar a igreja de Jesus. E de alguma forma está encontrando êxito. Em algumas localidades está encontrando êxodo. Mas há poder no sangue do Senhor Jesus. Nós sabemos quem é o nosso adversário, nós sabemos quem é o nosso inimigo, entendemos que as nossas armas são insuficientes, mas que em Deus nós venceremos ele, mas que em Deus nós venceremos ele, mas que em Deus nós venceremos as suas artimanhas, os seus artifícios, portanto, os seus truques, nós venceremos em Deus. Mas por que muitas pessoas não vencem? Porque estão lutando contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra os principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Que a bênção de Deus repouse sobre a tua casa, meu irmão, repouse sobre a tua família. É um tempo, nunca foi tão oportuno orarmos, nunca foi tão oportuno orarmos mais, buscarmos mais. Eu sempre digo isso: não há ninguém aqui tão bom diante de Deus que não possa melhorar diante da presença de Deus. Ore, busque a Deus, leia a sua palavra, se prepara, se revista de Deus, lute contra os principados do mal, e em Deus nós venceremos, e em Deus nós venceremos, e em Deus nós venceremos, diz o Senhor dos exércitos. Porque os tempos são difíceis. E se os tempos são difíceis, e nós já entendemos que as nossas armas são insuficientes, a gente já identificou de forma correta o nosso adversário, sabe que ele trabalha de forma organizada, que ele tem um objetivo, que ele tem um alvo, o alvo é a igreja.
Eu tenho uma terceira palavra a dizer a vocês aqui nesta noite. Eu encerro a minha palavra. É que tempos difíceis fazem homens fortes. Eu vou repetir. Tempos difíceis fazem homens fortes. Fazem mulheres fortes. Fazem cristãos fortes. Fazem pessoas mais fortes. Tempos difíceis. Grave o que eu vou te dizer. Quando isso tudo passar, nós estaremos mais fortalecidos ainda em Deus. Nós estaremos ainda mais fortalecidos em Deus. O inimigo lutou, persistiu, insistiu. Quantas pessoas têm acompanhado a trajetória desta igreja? E como esta igreja cresceu em meio a esta pandemia. Deus salvando, Deus curando, Deus libertando, Deus restaurando famílias, Deus levantando pessoas ao ministério. São em tempos difíceis. Porque tempos difíceis o Senhor faz levantar homens fortes. Pessoas fortes fazem homens fortes. Olha o que diz o verso 13, e eu encerro aqui esta minha palavra. Porque ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Você percebe que para a gente tomar toda a armadura de Deus, para quê? Para que a gente possa resistir o dia mau. Então, é bem certo que o dia mau vem. Há igrejas por aí que só pregam o evangelho do triunfalismo, de que a vida cristã é só vitória, só vitória, só vitória. A gente sabe que vida cristã não é só vitória, não. Vida cristã tem batalha, tem peleja, tem choro, tem lágrima. Vida cristã tem renúncia, tem que dizer não. Vida cristã não é como os adeptos do evangelho do triunfalismo pregam por aí, não, meu irmão. Eu sempre digo isso. Há momento que você quer entrar no seu quarto, quer fechar a porta, quer desligar o telefone, não quer falar com ninguém. Com ninguém. Tempos difíceis. São tempos difíceis. Então, isso aqui é um tapa na cara no evangelho do triunfalismo. Sabe? Porque a palavra de Deus mostra para a gente tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente possa resistir no dia mau. E quem não tem a armadura de Deus no dia mau, não vai resistir, irmão. É simples assim. Não precisa ser teólogo para interpretar um texto como este. Não precisa. Precisa só aprender o português, fazer o Mobral na escola, já vai entender o que está o texto dizendo aqui. Então você percebe que aqui traz-nos a ideia da gente não se acomodar. É esta mensagem incumbida no verso 13. Não se acomode, se prepare, aguentem firmes. Estamos sob aviso para o dia mau. Sabe, tem muita gente dizendo: onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve, meu irmão. Onde está Deus que não está vendo tudo isso, meu irmão? Deus tem controle de tudo que está acontecendo. Mas Deus disse, a sua igreja nos deixou sobre aviso: se preparem para o dia mau. Mas ninguém está se preparando para o dia mau. Não, o evangelho é só vitória, é só glória, é carro, é casa, é conquista. Meu irmão, esse pessoal precisa ter um encontro com a Bíblia Sagrada, precisa ter um encontro com o Verbo encarnado, precisa ter um encontro com Cristo das Escrituras. Está tudo sobre aviso, o dia mau virá. Estamos vivendo tempos difíceis, mas tempos difíceis fazem homens fortes. A ideia de resistir aqui é aguentar firme, é segurar o tranco. Fala para o teu irmão: fica firme aí, crente. Fica firme. Fica firme. Sabe? O que a gente está vendo de crente, os crentes de hoje não aguentam uma má notícia da Rede Globo de televisão, filho. Não aguenta.
Não aguenta ouvir o Datena falando: morreu 300 mil e amanhã pode ser você. Não aguenta. Tem gente na pandemia que você nem sabe mais se ele é crente. Ele sumiu, evaporou. Como se o vírus tivesse... Você colocar a cara para fora, ele te pega. Não resiste, não está firme, não está alicerçado, não pode dizer como o Paulo disse: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Não estamos desafiando ninguém, mas nós não deixaremos com que nada e ninguém arranque de nós a devoção da igreja, a adoração da igreja. O que nós como igreja devemos fazer: adorar, exaltar e tributar louvores ao Deus eterno e poderoso. Nosso irmão evangelista Paulo pela manhã falava das igrejas perseguidas, das igrejas nos subterrâneos, das igrejas que não podem dar glória a Deus, daqueles homens que se preparam, homens maus que se infiltram dentro da igreja para perseguir pastor, para perseguir a igreja verdadeira, mas eles estão felizes e contentes, porque a alegria do cristão não está em circunstâncias, não está em ter coisas, não está em pessoas. Não, a nossa alegria está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É nele a razão da nossa existência, da nossa alegria, é em Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Resista, segura firme, aguenta o tranco, porque isso gerará homens fortes. O dia mau vem, mas a Bíblia fala: depois de terdes vencido tudo. Profetiza para o teu irmão: nós vamos vencer tudo, irmão, tudo. É tudo, é doença, enfermidade, escassez, falta de dinheiro, falta de recurso. Nós vamos vencer tudo nele. Nele nós vamos vencer tudo. E depois de vencermos tudo, olha o que o texto diz: permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Por quê? Porque tempos difíceis fazem homens fortes. Deus está forjando a tua vida, meu irmão. Deus está forjando a tua família. Deus está forjando o nosso ministério. Deus está forjando pastores, obreiros, missionários, jovens, igreja. Deus está forjando uma igreja preparada para enfrentar o que tiver de vir à frente. E estamos aqui, crendo no poder de Deus. Fiquei tão triste ao vir à igreja, ver um monte de templo fechado. Fiquei triste, porque tem gente que pode falar de forma equivocada: esse pastor aí, essa igreja está rebelde. Rebelde a quem? Rebelde a quem? Enquanto a gente tem base na Constituição que rege a nossa nação, no artigo 5º, no inciso 6º, o nosso direito de culto é legal. Ele não pode ser de maneira nenhuma violado. Quem é que está fora? Estamos praticando o que a lei nos permite praticar. Estamos debaixo da palavra de Deus. E se um decreto afronta a Deus, eu não me curvo diante deste decreto. Nós não podemos de maneira nenhuma nos curvar diante deste ato inconstitucional. Nós não podemos, igreja.
E por isso que eu falei, que eu fiquei feliz em vê-los aqui, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E graças a Deus, a gente não teve nenhuma intercorrência aqui no culto, mas nós estamos preparados, assim vier a ter alguma intercorrência, mas a gente não vai parar de pregar o Evangelho, não vamos parar de anunciar as verdades de Cristo, não vamos deixar de anunciar as palavras de vida que o Senhor deixou a nós como igreja. A gente precisa segurar firme, porque depois disso tudo, a gente vai permanecer inabalável. Você sabe o que é inabalável? Você sabe o que significa essa palavra? Ficar de pé, estabelecer, presença de outros, no meio, diante de juízes, de membros, de quem quer que seja, nós estaremos inabaláveis. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar com o texto da palavra de Deus. Eu amo este texto. Salmo 125 nos diz assim: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Diz o Senhor dos exércitos. Continua confiando em Deus, meu irmão. Continua confiando em Deus, e você será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Eu concluo esta mensagem dizendo: se você entender o quanto é dependente de Deus, buscar a sua face, se revestir de toda a armadura de Deus, você verá que tempos difíceis serão apenas instrumentos de Deus para te fazer um cristão melhor. Serão apenas instrumentos de Deus para te fazer um crente melhor. E Deus vai nos fazer um crente melhor. Nós estamos num processo de melhora. Eu tenho certeza, nós vamos sair daqui nesta noite melhores do que como nós entramos. Melhores do que como nós entramos. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Tempos difíceis fazem homens fortes, fazem cristãos melhores, fazem mulheres melhores. Fique com esta palavra no teu coração. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus.